construídos por uma civilização africana, que construiu ainda mais pirâmides do que os egípcios. Estes monumentos invulgares erguem-se dos desertos agrestes, de uma área conhecida como Núbia, no atual Sudão, aninhada no extenso vale do Nilo. Esta área foi governada por um povo poderoso conhecido como os Cuxitas. Acredita-se que remontem a 800 a.C. Apesar de suportarem tempestades de areia abrasivas, ventos fortes do deserto e até mesmo os esforços de saqueadores determinados armados com dinamite, muitas destas pirâmides mantiveram-se fortes durante milênios. Os líderes dos antigos reinos cuxitas ergueram mais de 255 das estruturas monumentais. Em comparação com as famosas pirâmides egípcias, as encontradas na Núbia são mais altas e mais estreitas e têm uma pegada mais pequena. E o seu exterior é constituído por blocos horizontais de pedra que formam uma inclinação acentuada de 70 graus. As pirâmides variam entre uns modestos 6 metros de altura e uns impressionantes 9 metros. Muitas têm também uma pequena estrutura de templo de oferendas na sua base, permitindo que os seguidores deixem oferendas e prestem homenagem. As análises das pirâmides da Núbia determinaram que foram construídas principalmente com arenito e tijolos de barro. Materiais ainda mais raros e preciosos, juntamente com outros mistérios, podem ser encontrados no interior das pirâmides. Os primeiros exploradores corajosos a penetrar nas paredes das pirâmides da Núbia nos séculos 19 e 20 depararam-se com uma série de pesados arcos quadrados, e câmaras escuras e úmidas. Decorações e tesouros intrincados começam a aparecer. Relevos esculpidos nas paredes revelam um estilo de arte semelhante ao dos egípcios e contam histórias dos que foram sepultados nos relevos. As práticas de sepultamento são detalhadas e revelam que os que aqui repousavam eram mumificados utilizando métodos tradicionais e depois embrulhados e decorados com joias preciosas para lhes trazer boa sorte nas suas vidas seguintes. Os corpos reais mumificados eram colocados em caixas de madeira dentro de sarcófagos na câmara funerária, geralmente no coração da pirâmide. Quando aberta pelos exploradores, esta câmara central foi ocasionalmente descoberta como um tesouro de artefactos e tesouros, incluindo restos de arcos, aljavas, flechas, arreios de equitação, caixas de madeira intrincadamente trabalhadas, cerâmica e artigos de mobiliário. Centenas de blocos de rocha pintados e gravados, uma vaca inteira, maquilhagem tradicional núbia para os olhos e rochas que tocavam e eram utilizadas como instrumentos de música, mas os objetos mais preciosos encontrados nos túmulos eram feitos de ouro, prata e bronze, juntamente com joias de vidro colorido. As margens do Nilo rebentavam anualmente, inundando o deserto circundante e criando terras férteis e aráveis. Esta terra é agora referida como Núbia, mas foi outrora chamada Cu. A fertilidade da terra trouxe vastas planícies de erva que, por sua vez, produziram elefantes, gazelas e girafas, cujas imagens podem ser vistas gravadas nas bases das pirâmides núbias há muitos séculos. Foi através da agricultura que os cuxitas floresceram e prosperaram, e foram os avanços das folhas, juntamente com a inspiração dos egípcios, que lhes permitiram começar a construir monumentos tão vastos para os seus mortos. Os três principais reinos do povo núbio eram o reino de Karma, o reino de Napata e o reino de Maria. O último destes reinos apresenta o conjunto mais impressionante de pirâmides. Muitos séculos depois de os egípcios terem construído as suas pirâmides, os núbios começaram a imitar o estilo de enterramento. Pai, o filho de Kushner, também acabou por ser sepultado com ele e os seus sucessores também mandaram construir pirâmides nas proximidades. Outras pirâmides foram construídas pelas poderosas rainhas guerreiras núbias, perfazendo um total de 14 pirâmides no local conhecido como Eukuru. A cultura núbia colocava a importância dos reis e das rainhas acima de tudo, o que não se via nos seus homólogos egípcios.
Os núbios colocavam os corpos dos seus líderes em sarcófagos maciços esculpidos em imensas placas de granito, alguns dos quais pesavam mais de 15 toneladas. Uma tampa que pesava 4 toneladas era o túmulo de Amani-Chakota, que foi sepultada numa das mais proeminentes pirâmides da Núbia. Alani Shakira foi uma poderosa figura de rainha na cultura núbia e reinou entre cerca de 10 a.C. e o primeiro ano depois de Cristo. Tão influente era Amani Chakota que é mencionada em termos divinos em vários outros monumentos, palácios e túmulos em toda a Núbia, que alberga mais pirâmides do que em qualquer outro lugar do mundo. A Núbia alberga mais pirâmides do que qualquer outro lugar do mundo e foi a capital do reino da Núbia desde o ano 591 a.C. até ao seu derradeiro desmantelamento, aproximadamente em 550 d.C. A Méroe também contém algumas das maiores pirâmides, com enormes câmaras e passagens sinuosas decoradas com murais, gravuras e joias. Giuseppe Verlini, um caçador de tesouros italiano chamado Giuseppe Verlini, chegou a Méroe na década de 1830 e começou a pilhar as pirâmides. Verlini, que já tinha jurado regressar a casa sem dinheiro ou com tesouros sem precedentes, tinha ouvido falar de lendas sobre o ouro contido nas pirâmides. Ao contrário dos filmes que o precederam, Verlini trouxe explosivos que utilizou impiedosamente para arrasar pirâmide após pirâmide. Desconstruiu sistematicamente a pirâmide construída para Amani Chaketa, começando pelo topo e descendo até as entranhas do túmulo. Acabando por descobrir uma câmara oculta, até então desconhecida, que continha o tesouro da rainha, dezenas de peças de joalharia em ouro e prata estrangeiras. Verlini roubou 10 braceletes, 9 anéis de escudo, numerosos amuletos e 67 anéis de sinete, todos eles feitos pelos melhores artesãos do reino. Verlini é responsável pela destruição e profanação de mais de 40 pirâmides núbias no sítio de Meroe. Depois de regressar a casa, em 1836, Verlini escreveu um relatório sobre as suas descobertas e começou a tentar vendê-las. No entanto, os potenciais compradores recusaram-se a acreditar que uma quantidade tão elevada de joias pudesse ter sido fabricada na África subsaariana por um povo considerado primitivo. As joias de Amani Chaketa acabaram por ser compradas pela realeza bávara no Museu Alemão, onde permanecem expostas até hoje. As façanhas de Verlini. Arqueólogos e historiadores tentaram mapear as pirâmides para determinar com exatidão a que membros da realeza núbia foram dedicadas. Um arqueólogo, George Reisner, embarcou numa expedição em 1916 para investigar e mapear as estruturas remanescentes ao aventurar-se nas câmaras funerárias das pirâmides, encontrando-as inundadas pela subida do nível do lençol freático ao mergulhar profundamente numa câmara funerária. Um dia, uma escada desmoronou-se, matando 5 dos seus trabalhadores. Reisner abandonou então a sua investigação e regressou à casa. Outra escavação arqueológica moderna revelou um campo de pirâmides minúsculas no Sudão, a 450 milhas de Meroe, com algumas tão pequenas como 30 polegadas e outras tão altas como 32 pés. A exploração mais recente das pirâmides da Núbia ocorreu entre 2015 e 2019 e foi financiada pela National Geographic. O estudo utilizou robôs de controlo remoto para chegar às zonas mais perigosas dos túmulos, bem como mergulhadores equipados com equipamento de mergulho avançado para aceder aos túmulos inundados.
As pirâmides estrangeiras de Chambers são agora um patrimônio mundial protegido pela Unesco, mas permanecem relativamente invisíveis aos olhos ocidentais devido a uma história de golpes de Estado e agitação no Sudão. Tragicamente, com ou sem turismo, estas pirâmides nunca mais se erguerão tão alto como na chuva e os poderosos Cuxites. Estão prontos para desvendar os segredos do passado? Inscreva-se agora no nosso canal Antigos Mistérios e embarque numa viagem para desvendar os mistérios mais enigmáticos e inspiradores dos tempos antigos.